Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Conferência da Paz. Hoje estamos aqui com a ilustre presença do Áureo, do canal Estrada Sem Fim. Também junto com os nossos membros de vídeo que já estão conversando e nos esperando. Boa noite. Estamos te ouvindo, que prazer falar contigo, que coisa boa. Boa noite a todos. Então eu quero aproveitar e te perguntar sobre tudo isso que acontece nos umbrais, que tu fala também, bem como os shows, as cidades. Eu quero que tu nos dê um panorama também dessa tua visão, dessa tua perspectiva, dessas zonas astrais, dessas zonas mentais, humanas. Todos eles são sempre referenciados em algum livro. Então, por exemplo, você citou aí o vídeo dos shows no umbral. Ele foi inspirado e embasado num livro do Robson Pinheiro, Faz Parte do Meu Show. Ele não cita no livro, mas dá a entender que é o Cazuza, que traz o que aconteceu com ele após a desencarnação, que ele se uniu a uma equipe de artistas desencarnados que faziam e fazem até hoje apresentações nessas regiões, mas não para entreter, para resgatar espíritos que ali estão precisando, né? Então, por meio da música, uma espécie de musicoterapia, manipulando energias em níveis que a gente não tem nem ideia. Inclusive, ele cita no livro até a participação de outras personalidades conhecidas. Mas então vamos aproveitar que ainda estamos no assunto do umbral, porque tu falou sobre o esvaziamento dos umbrais, e tu perguntava assim, os umbrais estão mesmo esvaziando? E eu te faço essa pergunta agora. Sim. A Lugamashi, né, que é uma paranormal, uma médium, também tem um canal bem legal aqui no YouTube, ela trouxe essa questão há uns meses atrás. Eu fui pesquisar na literatura se eu encontrava alguma referência sobre isso, para tentar trazer algum conteúdo. E eu encontrei um livro pelo espírito Ramatiz, um livro do médium Márcio Godinho, chamado Resgate nos Umbrais. E ali o mentor Ramatiz explica bem que realmente está havendo gradativamente um esvaziamento do umbral, mas esse esvaziamento, no momento, ele se concentra nas regiões mais densas do umbral, que alguns chamam de umbral grosso, abismos, trevas. Realmente, nessa fase de transição planetária que nós estamos vivendo, muitos espíritos já estão sendo encaminhados para o exílio planetário dali mesmo, muitos estão sendo reencaminhados para a reencarnação, muitos estão aqui na crosta planetária, obsidiando encarnados. Então, o umbral grosso já está muito diferente. Mas as outras regiões umbralinas, umbral médio, terceiro umbral, cada um chama de uma forma, né? Essas continuam bem cheias. E vai demorar ainda bastante tempo para esse panorama mudar. Quando estivermos aí adentrando a fase de regeneração plena, com certeza tudo vai estar muito diferente. E o Ramatiz fala nesse livro que, por volta da década de 50, já do século XXI, o umbral e o próprio planeta Terra vai estar irreconhecível para um habitante do início do século XXI. Porque casa com aquela fala do Emmanuel, que é muito conhecida, que o ano de 2057 seria um marco da transição planetária. Então, esse conteúdo que eu trago no vídeo. Perfeito, porque o umbral a gente não pode esquecer que ele é um reflexo direto da mente humana, né? Ele é a mente humana. E, bem como a Terra tem que se desfazer de peso vibratório rumo à regeneração, a gente vai se afastando cada vez das coisas mais pesadas, né? A Terra, felizmente, cada vez oferece menos oportunidades para resgates pesados, né? Bem como, então, para desmantelar essas organizações trevosas e poder aliviar a psicosfera densa da mente humana, né? Essas entidades mais trevosas são encaminhadas para outros locais, bem como grandes magos negros, bem como os dragões, né? Também assim conhecidos, e dentre outras entidades que governam, né, as entidades. E é bem como tu pegar uma empresa grande e tu começar a desmantelar a empresa retirando os chefes, né? E claro, a grande parte dos funcionários
continuam porque ainda estão nos processos que eles têm ressonância com os humanos. Nunca pode ser removido algo que nós próprios geramos, nós próprios temos ressonância, ou seja, tudo isso nos auxilia, né? Toda a quantidade de seres que estão à nossa volta, eles nos auxiliam. É como tem um vídeo que diz que os obsessores são nossos professores. Então, como que vai tirar a oportunidade do nosso crescimento, tirando da Terra toda a densidade, né? Se a gente está aqui justamente para trabalhar em nós essa densidade e, frente a ela, aprendermos, crescermos, dominarmos os instintos e as tendências negativas em nós, né? Então, realmente, os umbrais, eles estão cheíssimos. E até porque se tu for... Mas, claro, estão em esvaziamento e cada vez mais acelerado. Mas se tu for olhar, né, tem dados de 80 bilhões de seres no campo espiritual da Terra, né? Os umbrais representam a maior fatia, né? Todas as camadas dos umbrais representam a maior fatia. E são bilhões e bilhões e bilhões de seres. Uma vez eu visitei um transportador charuto em projeção, onde eles levavam embora da Terra para a Lua e depois para outras localidades para realocar os seres para outras localidades. E essa nave enchia com 2 milhões de espíritos a cada 1 mês e meio. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, vai precisar de milhões de naves dessas a cada mês e meio para tirar uma pequena parte dos umbrais, né? Então, com certeza, são vários transportadores, é um trabalho muito grandioso. E apesar de que muita gente sai, o montante ainda é muito grande que permanece, né? Então, realmente é um trabalho muito progressivo, constante, mas que ele vai, com certeza, se acelerar nos processos que a Terra vai passar, né? Falar dos shows do Umbral é realmente bastante interessante. Eles usam de todas as artimanhas para captar, né? Alguns que estão no ponto de libertar-se. Sim, sim. E se você ver os comentários desse vídeo, muitas pessoas achando, pô, então vou para o Umbral para ouvir show, para ouvir um rock. Eu tive que explicar depois em outro vídeo que não é bem assim, né? Porque trata-se de missões... de tarefas assistenciais, como eu explico no vídeo, e o Robson Pinheiro no livro, pelo espírito Ângelo Inácio, deixa muito bem explicadinho. Aí depois eu fiz um vídeo falando sobre as colônias espirituais, que também não é só trabalho, tem muita diversão também. A diversão não está no umbral. Então, às vezes, verdade. Né? É verdade. A gente tem a ilusão por estar aqui na Terra, né, de que a gente tem muitas falsas diversões e falsas que, na verdade, são por pouco tempo, depois dão um problema. As verdadeiras realmente estão nos planos acima do... É porque, como é mais falado do umbral, né, e diz, todas as coisas que a gente faz, e tudo que a gente faz é errado. Então o umbral deve ser maravilhoso, né? É a impressão que deve dar. O Phelps diz, estou lendo o livro Legião, do Robson Pinheiro. Para quem ainda tem curiosidade sobre o assunto, fica a dica. Ele descreve muito bem o funcionamento. Eu falando aqui nos shows do umbral, né? Também vi num livro da série que o Chris está fazendo a narração, do livro, um dos livros, eu não lembro qual dos livros da série agora é. A gente está no Mensageiro agora, o segundo da obra do André Luiz. Eu não lembro qual deles é, que tem lá também, eles tinham uns festivais acontecendo no Extrafísico, e que eles aproveitam esses festivais para trabalhos, ali para trabalhar com a população, ir lá conversar, orientar, convidar para planos mais... Mas imagina, é a mesma coisa que aqui, né? A gente vai num festival. Imagina o trabalho dos mentores. Oi, tudo bom? Que tal vir para uma colônia? Que tal vir trabalhar em tal coisa? A pessoa, sai daqui, te conheço. Né? O trabalho é difícil no mesmo nível. E isso me lembrou também uma vez que eu observei os acontecimentos nos bastidores de um grande show que teve aqui no Brasil, do Rock in Rio. Né? Eu até fiz um vídeo em que tinham muitos estandes lá no Rock in Rio, estandes montados pela espiritualidade, que era meio que postos médicos, né? Onde as pessoas, elas que passavam mal, as pessoas que estavam cansadas, as pessoas que estavam desnorteadas, desorientadas, paravam ali para tomar uma água, para tomar um ar, para sentar um pouco nos lugares que tinham ali, e eram atendidos pelos médicos orientados, e os médicos conversavam com as pessoas e diziam, olha, tal situação, tal coisa aconteceu, fulano de tal, né, e falava coisas que tocavam na pessoa, por exemplo, né, Beltrano te espera em tal lugar, e como que conhece o Beltrano, né, daí era uma forma de fazer essas pessoas irem dali para outros locais mais harmônicos, começar uma outra jornada diferente de maior lucidez, né,
Mas muita gente só passavam lá mesmo, levavam pequenos passos, mesmo que de forma inconsciente, eles não sabiam disso, tinha espíritos lá que não podiam ser, que não conseguiam ver, né? E que tentavam dar uma aliviada, porque a situação era bastante complicada mesmo, porque existiam espíritos bastante trevosos ao redor de lá, fazendo até mesmo testes com as pessoas despercebidas, implantes de chips, implantes de diversos aparelhos assim no corpo espiritual das pessoas, com testes mesmos, e não só ali, mas também a música tocada era produzida em laboratórios umbralinos, e depois a pessoa, né, imagina o Chris, que é um designer de som, ele está lá produzindo uma música, né, dependendo da vibração interior do Chris, ele é facilmente correlacionado a essas entidades que querem trazer para o mundo músicas que baixem a vibração, que baixem o calão, que tragam mensagens não só subliminares, mas diretas, né, com a letra maravilhosa, que fazem com que tragam ideias que as pessoas inconscientes, o subconsciente vai comprando, né? Elas não têm aquele filtro consciente daquilo que é verdade, o que não é verdade, o que eu estou falando, o que eu não estou falando. E aquilo lá vai simplesmente entrando para o subconsciente e vai criando realidade para as massas, né? Então tem muitas músicas que empobrecem a população, tem muitas músicas que futilizam a população, e as pessoas nem sabem, mas imagina, e ainda cantam diversas vezes, falam diversas vezes, não falo de todas as músicas, claro que não. Mas esse processo acontece e era bem intrínseco esse local lá. Mas me lembrou disso aí, das barraquinhas lá, dos postos médicos colocados. E eu me lembro também que eram momentos, assim, que às vezes, únicos momentos que entidades que trabalhavam nas furnas, em locais pesados, tinham a oportunidade de subir para a superfície, né? Porque esses departamentos, instituições umbralinas, literalmente, eles liberavam os funcionários para esses grandes eventos, como acontece no Carnaval. O Carnaval é um dos raros momentos que é dada a concessão de subida para uma massa, um contingente muito grande das furnas, dos umbrais, subirem à superfície. É um dos raros momentos do ano, onde literalmente é inundada a superfície com espíritos, né? Até mesmo hoje em dia, que já tem mais espíritos na superfície do que o normal, devido de forma aos automática, esvaziamentos. Né? É praticamente de forma automática, porque à medida que vai chegando vamos dizer, essa temporada carnavalesca, né, a psicosfera vai criando isso mentalmente, coletivamente, e isso vai ressonando. Então, automaticamente, esse estado mental ele se apresenta e traz à tona. É simplesmente automático, porque é um processo de puramente ressonância mental. E porque eu tenho algumas perguntas ainda para fazer para ele. Eu fiz um vídeo falando sobre as pessoas que nos esperam do lado de lá, quando a gente desencarna, né? E que realmente estão lá, e não são só os nossos mentores, mas são entes que desencarnaram de outras vidas, e enfim. E eu queria ver com o Áureo, porque ele fez um vídeo também sobre que ninguém morre sozinho, e eu queria interagir com ele quanto a este sentido. É o vídeo mais visto do canal. Eu fiz esse vídeo, Pava, no auge da pandemia, lá em 2021, aquele pico que a gente teve em março e abril, e muitas pessoas estavam perdendo parentes em leitos de UTI, e as pessoas não tinham nem oportunidade de se despedirem. E aí eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso, que mesmo essas pessoas que estavam nesses leitos de UTI, elas não estavam sozinhas na hora da passagem. E aí eu busquei referenciar o vídeo em conteúdos, como sempre faço, né? Busquei na literatura mediúnica e no livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, fala sobre o desencarne de Dimas, como ele estava ali amparado na hora do desencarne. Eu falo também sobre a melhora da morte, né, que é muito comum, mesmo no meio científico, isso é muito conhecido, médicos, enfermeiras, trabalhadores da área de saúde, eles percebem que muitas vezes os pacientes têm uma grande melhora e pouco tempo depois acabam desencarnando. Isso acontece com Dimas, no vídeo. A espiritualidade promoveu uma melhora para que a família pudesse se afastar, porque as vibrações dos familiares estavam retendo Dimas no corpo físico. E, coincidentemente, foi bem na semana que o nosso querido ator Paulo Gustavo faleceu, e ele apresentou uma melhora como essa. Então, isso muitas pessoas citaram nos comentários. E no final do vídeo, eu cito uma pesquisa
de um médico americano, o Dr. Christopher, que fez uma pesquisa com uma metodologia científica e mostrando, ele comprovou que muitos pacientes que não apresentavam perdas cognitivas estavam totalmente lúcidos, já em seus momentos finais, próximos à morte, eles relatavam visões de pessoas, de parentes que já tinham morrido, às vezes até animais que eles tiveram quando eram mais novos. E ele escreveu um livro sobre isso. Então eu cito essa pesquisa e conto alguns casos que esse Dr. Christopher, um médico americano, relata em seu livro, em sua pesquisa. Uau, que legal, porque realmente, né, ninguém morre sozinho, ninguém está sozinho nunca, né? Por mais que queira, às vezes. É verdade. Pablo, eu fico muito feliz de você ter me convidado. Como eu te disse, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo e quero te falar que o canal do Pava foi uma inspiração para o Estrada Sem Fim. Eu peguei alguns canais foram minhas referências e o seu com certeza foi um deles. Eu admiro muito a sua forma de abordar os conteúdos, a sua forma ponderada, tranquila, respeitosa. É muito difícil fazer um trabalho desse no YouTube, chamar atenção para as pessoas clicarem nos vídeos sem ser sensacionalista, né? É verdade. Tem muitas distrações na internet, aliás, infinitas distrações, e para as pessoas se interessarem por esses assuntos no mundo atual, não é fácil. Então, acho que é um trabalho que todos nós aqui temos muito a realizar. Queria te falar que o canal do Pava foi e é uma inspiração para mim. Uau, eu fico realmente bastante feliz mesmo. E, pessoal, infelizmente estamos chegando no fim da nossa conferência. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Obrigado, pessoal, pela presença, pela participação. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.